Olá, meus queridos irmãos. Hoje o tema do nosso estudo é Não toqueis nos ungidos do Senhor. Vamos ler o Salmo 105, versículo 15, que diz: Dizendo, não toqueis nos meus ungidos e não causeis danos aos meus profetas. Amém? Antes de continuarmos o estudo, eu vou pedir para vocês curtirem, compartilharem esse vídeo. E quem não se inscreveu no meu canal, se inscreve. Amém? Então, no Antigo Testamento, a unção era um ato sagrado, pois até os objetos ungidos com óleo poderiam ser tocados somente por pessoas autorizadas por Deus. Então, os ungidos de Deus no Velho Testamento eram somente os reis, sacerdotes, profetas, né? Nós podemos dar exemplo de Saul, que foi um rei, né? 1 Samuel 10, versículo 1. Também de Davi, que foi outro rei, né? 1 Samuel 16, 13. Arão, né? Que foi um sacerdote, está lá em Êxodo 29, 7. Eliseu, que foi um profeta, está lá em 1 Reis 19, 16. Eles eram ungidos com azeite e o Espírito Santo vinha sobre eles com um propósito específico para liderar, profetizar e realizar milagres, né? E outros ofícios que eles tinham, né? Só que a atuação do Espírito não era permanente sobre eles. Os juízes também, o Espírito Santo vinha sobre eles para eles julgarem, né? Mas só que os juízes, eles não eram ungidos com óleos. Então, eles só recebiam o poder do Espírito que vinha sobre eles para eles fazerem a obra que Deus queria que eles fizessem. Mas o que significa ser ungido? Ser ungido são pessoas que são separadas por Deus para uma missão. No Velho Testamento, toda pessoa que se levantava contra um ungido, ele sofria consequências, né? Em Êxodo, em 2 Reis 2, 23 e 24, nos mostra a história dos meninos que zombaram de Eliseu e foram punidos com a morte, né? Outro caso também está lá em Números 12, onde a Miriam, ela ficou leprosa por criticar Moisés, que era líder e sacerdote, né? Então, críticas, calúnias, perseguições contra um ungido era a mesma coisa que se levantar contra Deus. Então, era muito forte isso, né? Mas e no Novo Testamento? Quem são os ungidos? Então, os ungidos do Novo Testamento são todos os filhos de Deus, né? Aqueles que creem que Jesus é o Salvador, se arrependem dos seus pecados, se santificam, se consagram. Todos esses são os ungidos do Senhor, porque eles são separados, né? Nós somos separados, né? Em 1 João 2,20 diz assim: Mas vós tendes a unção do Santo, que é do Espírito Santo, né? Em 2 Coríntios 1, 21, 22 diz: Ora, o Deus que vos confirma e nos ungiu e nos selou e nos deu o penhor do Espírito Santo em nossos corações. Então, aqui confirma, né, que todos aqueles que recebem o Espírito Santo são ungidos do Senhor. Amém? Quem não pode tocar nos ungidos do Senhor no Novo Testamento? 1 João 5,18 diz: O diabo não tem permissão de tocar em quem anda em santidade. Se você é ungido, você tem que andar em santidade. E o diabo não tem poder de tocar. Amém? E isso também pode incluir pessoas que são usadas pelo inimigo, né? Se alguém se levantar contra um filho de Deus com intenção injusta e rebelde, este será colocado em risco também. Então, todos nós que somos cristãos somos separados. E o Espírito Santo habita em nós. Sendo assim, a unção é permanente. E aquele que nos tocar injustamente será reprovado por Deus. Um exemplo que nós podemos dar é lá em Atos 13, do versículo 8 ao 11, onde diz que Elimas tentou impedir Paulo de pregar o evangelho e ficou temporariamente cego por isso, né? Herodes, ou Agripa, em Atos 12, mandou matar Tiago e prender Pedro, e ele morreu comido por vermes, né? Em 2 Timóteo 4,14, Paulo declara: O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Ele disse isso para quem? Para o Alexandre, o latoeiro, que causou males para ele. Então, todos os que se levantam contra os separados do Senhor, os ungidos do Senhor, eles recebem uma disciplina, né? Mas será que essa proteção dos ungidos não pode ser quebrada? Sim, Deus pode deixar de proteger a partir do momento em que o ungido abrir brechas devido à desobediência. A unção, ela exige uma vida consagrada. Em Efésios 4,7 diz: Não deis lugar ao diabo. Então, nós podemos fazer uma reflexão agora. Será que estamos mantendo a proteção de Deus sobre nós? Somos realmente intocáveis?
Nós somos pecadores. A palavra diz que todos pecam, né? Só que nós temos que ter essa comunhão com Deus, para que esse pecado, que se tiver oculto, seja revelado e nós possamos ter a oportunidade de pedir perdão, e a misericórdia de Deus está sobre nós todos os dias. Então, todos os dias nós temos que ter essa comunhão com Deus, pedir perdão pelos pecados, né? Que Ele restaura a sua proteção sobre nós. Amém? Vamos orar? Senhor, Tu és o Deus que nos unge, que nos chama, que nos separa, que nos capacita para toda boa obra. O Teu Espírito que nos dá autoridade e graça. Ó Deus, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, e pedimos, Pai, ó Deus, livra-nos, Senhor, de todo o toque do inimigo sobre as nossas vidas. Guarda a Tua igreja, Senhor. E se nós pecarmos contra Ti, Senhor, ó Deus, nos perdoe, Pai, mas não tira de nós a Tua proteção. Aleluia, santo, santo é Teu nome, Jesus. Abençoa cada ouvinte, Senhor. Aqueles que são Teus filhos e que foram feridos, ó Deus, ou tocados injustamente. Cura suas feridas, Pai. Consola, Senhor, e renova suas forças, Pai, pois a Tua justiça nunca falha, Senhor. Obrigada, Deus, pela Tua proteção, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, Senhor, para com todos os Teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.